O jornalista Edgar Matsuki fundou o site boatos.org há 5 anos. A ideia era desmentir histórias sobre mortes de famosos, promoções falsas e declarações bombásticas de políticos. No último fim de semana, o trabalho foi intenso. O motivo foram os boatos sobre a vereadora Marielle Franco, do PSOL, assassinada no Rio de Janeiro. A gente acabou desmentindo histórias falsas em relação a boatos no caso Marielle, entre eles o que falava que ela teria ligação com o Comando Vermelho, o que falava que ela era casada com Marcinho VP. O assunto rendeu a maior audiência para o site num só dia. Foram 7 textos em 2 dias. E em toda a história do boatos.org, a gente nunca viu um caso, mesmo com grandes tragédias, como por exemplo o da Chapecoense em 2015, a gente nunca viu tantos boatos circularem relacionados a um só caso em termos de compartilhamento em redes sociais. Histórias falsas se espalham sem controle desde que a internet foi criada, mas as redes sociais têm ajudado a potencializar o impacto. Parte da culpa é do famoso algoritmo, código que o coordenador do curso de Ciência de Dados do Instituto de Direito Público de São Paulo, Alexandre Zavaglia Coelho, explica como funciona. Quando a gente fala de algoritmo, a gente fala de perfil, né, e entendimento do que é o seu perfil e quais notícias são mais relevantes para você. E o que a gente percebe é que, obviamente, numa rede social, quanto mais se curte ou você tem, né, um feedback positivo daquela notícia, mais ela vai para frente. Notícias falsas, elas normalmente têm ali algum ingrediente que tornam o assunto mais polêmico, né? E isso, por sua vez, gera mais curtida e gera mais compartilhamento. Se no começo as fake news estavam mais relacionadas a pegadinhas de internet, hoje se sabe que elas podem ir muito além de brincadeiras de mau gosto. Em 2014, uma dona de casa foi espancada e morta por moradores do Guarujá, no litoral de São Paulo, depois que um site divulgou a notícia de que ela sequestrava e usava crianças em rituais de magia negra. A história era falsa. Nos Estados Unidos, o Congresso investiga se notícias mentirosas, como a de que Barack Obama era gay e muçulmano radical, ajudaram Donald Trump a vencer as últimas eleições. Tudo isso virou um grande negócio, avalia o jornalista Warrison Lacerda, especializado em tecnologia e colunista da Band News FM. Criou-se, na verdade, uma grande indústria de produção de fake news. Essa indústria serve tanto para difamar marcas, se for o caso, quanto para, no caso das eleições, difamar candidatos, né? Criar fatos que não são verdadeiros para desestabilizar campanhas. Tem gente recebendo muito dinheiro para criar fake news. Recentemente, o Facebook promoveu mudanças que priorizam o conteúdo publicado por amigos e familiares dos usuários em detrimento de material de veículos de comunicação que é produzido por profissionais. A iniciativa, que fez a Folha de São Paulo parar de abastecer a página que tem na rede, foi criticada por especialistas, como o próprio Warrison Lacerda e a advogada especializada em direito eleitoral, Karina Cufa. A imprensa tem um papel extremamente importante para o combate da fake news, porque tratando-se de uma pessoa jurídica, né, não é uma pessoa física, um anônimo, um perfil falso, que tem, obviamente, preocupação em relação à responsabilização dos seus atos, isso já é parte de um pressuposto de que aquela matéria vem com responsabilidade. Neste ano, o Brasil vai passar pela primeira eleição na era das fake news. A lei eleitoral brasileira prevê punições para quem propagar notícias falsas. Este será o tema do próximo capítulo desta série de reportagens. De São Paulo, Ayana Freitas, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Barack Obama não é americano e, por isso, não poderia nem ter sido presidente dos Estados Unidos. This is fake news. Urnas com votos para Hillary Clinton foram encontradas em um depósito de Ohio e seriam substituídas no dia da eleição. Fake news and false propaganda. Na campanha eleitoral americana de 2016, as fake news ganharam mais espaço e, por que não dizer, se profissionalizaram. Donald Trump teria até se beneficiado delas. O Congresso investiga o impacto de publicações, como a que dizia que ele tinha o apoio do Papa Francisco na vitória do bilionário. No Brasil, logo após a condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá, em janeiro, a enxurrada começou. A atriz Marieta Severo teria escrito uma carta criticando o ex-presidente. O cantor Leonardo teria gravado um áudio comemorando o resultado. Alô, Goiás!
Alô Brasil, a casa do Lula caiu. Era tudo mentira, mas muita gente acreditou. A rapidez com que notícias assim se espalham ativou o sinal de alerta no Tribunal Superior Eleitoral, que sabe que elas vão se tornar mais frequentes ainda no Brasil neste ano. Quando assumiu a presidência do órgão em fevereiro, o ministro Luiz Fux colocou o combate às fake news como prioridade. Essas notícias falsas já eram preocupação da gestão anterior, que criou um conselho de órgãos de inteligência. O TSE também abordou o assunto nas regras para a campanha de 2018, que proíbem o uso de robôs e permitem o patrocínio de páginas na internet, mas apenas por candidatos, partidos ou coligações, e não por eleitores. Além disso, as autoridades vão se dedicar a identificar perfis falsos que tentam denegrir políticos e terão chances maiores de suspender conteúdo criminoso, explica Luiz Fernando Martins Castro. Ele faz parte do Comitê Gestor da Internet, um dos 11 integrantes do Conselho Consultivo criado pelo TSE. Seria ilusório imaginar que você vai evitar que os fatos ocorram onde podem ocorrer em qualquer lugar do mundo. Mas o que a lei foi muito clara é ela dizer que você, que é o provedor que faz o impulsionamento e que está localizado em território brasileiro, você tem que atender a ordem do juiz eleitoral, do juiz brasileiro. A expectativa é de que as redes sociais colaborem. Houve um contato e entendimentos com as principais redes sociais para que haja um canal direto, para que as conversas sejam feitas de uma maneira muito rápida e que o juiz eleitoral que profira uma ordem mandando suspender um conteúdo, ele possa transmitir aquela ordem quase em tempo real. No mais, a legislação também já prevê punições, como multa e prisão, para quem compartilhar conteúdo enganoso, diz a advogada especializada em direito eleitoral, Karina Cufa. Essa pessoa também pode responder no campo criminal por uma eventual injúria, calúnia ou difamação e também por danos morais. A própria tecnologia que permite a propagação de mentiras pode ajudar a combater o problema. Para Thay Nailon, diretora executiva e cofundadora da plataforma Aos Fatos, que checa dados na internet, parte da saída está na inteligência artificial. A inteligência artificial pode nos ajudar a checar informações, ou seja, encontrar de maneira mais fácil tanto dados confiáveis em relação a determinado assunto, mas também se aquela informação já foi checada anteriormente. Na opinião dos especialistas, mais do que leis, o que deve mesmo impedir a propagação das fake news é a educação digital, tema do próximo capítulo desta série de reportagens. De São Paulo, Ayana Freitas, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Era tarde de quinta-feira e a professora Rita Madormo cobrava a lição de casa dos alunos do 5º ano do Colégio Franciscano Pio XII, na região sul de São Paulo. Hoje a gente vai fazer uma comprovação de uma notícia que saiu ontem, né? Vocês acessaram alguma informação? Conseguiram ver em casa? Eu fui na biblioteca e pesquisei no site super interessante. E aí falou muitas notícias sobre ele. Como ele foi considerado um dos maiores cientistas do mundo, qual foi a história de superação dele, tudo isso estava lá no site. Então essas informações não podem ser consideradas como fake news? Não. As crianças de 10 e 11 anos tiveram como missão pesquisar informações sobre o físico britânico Stephen Hawking, encontrado morto um dia antes. Elas são instigadas desde cedo a buscar dados em sites confiáveis. E já aprenderam direitinho o que são as fake news e os estragos que elas podem causar. Se eu vejo uma notícia que aparece, eu clico no link e não abre nada, já sei que é mentira e eu não compartilho. Eu só compartilho depois que eu vi e vejo se é real. Aí eu tenho que passar por vários sites que eu confio para saber se essa notícia é real. Eu sei que fake news é aquelas notícias que pode ser impossível às vezes ou até pode ser de acreditar, mas para você perceber se é mentira ou não, você tem que entrar no site, ver se ele existe, aí tem que ir em sites confiáveis, procurar para ver se isso é verdade. A Unesco diz que a alfabetização digital desde a infância é essencial para promover o acesso igualitário à informação. Mas ainda são poucos os colégios brasileiros que inserem essas disciplinas na grade curricular,
afirma o professor especialista em tecnologia e colunista da Band News FM, Gil Giardelli. Por exemplo, a Alemanha ela já está colocando educação digital desde os 4, 5 anos de idade. Eu acho que da mesma forma que nós ensinamos língua portuguesa, matemática, química, eu acho que a gente tem que repensar e colocar também a matéria sobre o mundo digital. A fundadora da plataforma de checagem de notícias Aos Fatos, Thay Nailon, também acha que já é hora de a educação digital fazer parte do currículo escolar. E a gente vive numa sociedade em que a informação é relevante e é um fator preponderante na hora de você ser contratado para um emprego, para você se relacionar com seus amigos, para você, enfim, comprar alguma coisa que você quer. Por que não compartilhar saudável de informações na internet? E é hora também de os usuários de internet pensarem melhor antes de passarem notícias adiante. Por exemplo, esse final de semana eu recebi um vídeo sobre uma manifestação dizendo que aconteceu agora lá no Ceará, mas na verdade era um vídeo da manifestação na Paulista em 2013. Se a pessoa tivesse observado só um pouquinho, ela ia perceber que era na Paulista. Então eu acho que as pessoas têm que começar a ficar mais atentas e menos ansiosas para ser o primeiro a compartilhar. O fundador do site boatos.org, Edgar Matsuki, cita 4 características das notícias falsas. A primeira é quando o texto é muito vago, por exemplo, não cita fontes, não cita nome dos personagens, não cita o local onde aconteceu a história. Normalmente textos falsos da internet se utilizam dessas informações vagas para serem genéricos e mais compartilhados. A segunda característica é quando ele tem um caráter muito alarmista, e aí tem algumas palavras que sempre são utilizadas, como por exemplo, alerta, cuidado, atenção. A terceira característica é quando o texto tem muitos erros de ortografia, de concordância, ou seja, erros de português. E por fim, quase todo boato que viraliza na internet termina com pedido de compartilhamento. A lição pode ser resumida em uma palavra: desconfiar, que deve vir sempre antes de compartilhar. De São Paulo, Ayana Freitas, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar.